falo aqui com o Damião Rodrigues, ele que é de Marumbi, mas está em Apucarana, é diretor lá do Sindicato dos Bancários da região de Apucarana, e a gente está noticiando aqui desde a semana passada a possibilidade dos bancários entrar em greve. Isso causa preocupação na comunidade, né, porque a gente tem os serviços bancários parando, isso causa uma série de transtornos, mas a gente tem observado também, quando a gente tem ido nas agências bancárias, que os funcionários estão trabalhando, mas não estão contentes com a política de salários, mesmo com o noticiário dizendo que esses bancos têm tido lucros exorbitantes. O Damião vem aqui em nome do sindicato, né, até para conversar com a comunidade e para falar um pouco como é que está essa questão da possibilidade de uma greve. Damião, nós podemos ter uma nova greve dos servidores dos bancos em todo o Brasil? Pois é, Berimbau. Na quinta-feira foi convocada assembleias nos sindicatos do Brasil inteiro, até porque a proposta que a FENABAN nos ofereceu no dia 19, na sexta-feira passada, nós, lá, as pessoas do comando que faz a direção as negociações com os bancos lá achou que nós devemos fazer o debate com a categoria para dizer se a categoria aceita ou não a proposta que foi nos feita. Essa proposta que foi nos feita, ela é muito aquém daquilo que a gente está pedindo. Porque nós estamos pedindo a inflação mais 5% de ganho real. E os bancos ofereceram a inflação mais 0,5%. Então é muito pouco para aquilo que a gente está reivindicando. E outra coisa, Berimbau, é que a população, já nos últimos 10, 12 anos, todo ano a gente tem tido greve. Todo ano os bancários precisam mostrar para a população que nós não estamos contentes com o serviço que nós estamos prestando para a população. Porque a nossa briga não é somente a questão de salário. Nós queremos mais dignidade, nós queremos mais emprego, nós queremos saúde, condições de trabalho que a gente não tem. Você vai numa agência bancária, você vê lá o bancário, parece que ele está ali tranquilo, mas não é assim. O bancário, além dele estar cuidando do dinheiro dos outros, ele tem uma responsabilidade enorme. Porque ele tem que cuidar do dinheiro dos outros, não pode falar para ninguém quanto que você tem na sua conta, porque você quebra o sigilo bancário, se ele fizer isso, ele pode ser demitido por justa causa. E outras coisas que acontecem dentro do sistema financeiro que nós, bancários, não podemos falar, porque existe o tal do sigilo bancário. E os bancos continuam lucrando muito e não dá as condições para a gente, para nós, trabalhadores, atender a população de forma adequada. O cidadão, quando ele vai, por exemplo, procurar um serviço bancário, muitas vezes ele encontra fila, um funcionário atendendo lá 20, 30 pessoas, a falta de segurança, como você já citou, dentro das agências bancárias. Então, quando a gente fala numa greve, tudo isso está envolvido, né? A nossa pauta de reivindicação, a nossa minuta, que a gente chama, ela é feita em cima de 230 artigos. Então, a gente tem 230 reivindicações feitas para os bancos todo ano. E aí, algumas coisas dessas são negociadas, outras não. Outros bancos não querem nem saber. A questão da gente fazer o atendimento adequado para o cliente é uma das nossas melhor condição de trabalho que a gente pede. Você vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, você vê filas enormes. E na Caixa Econômica, por exemplo, a Caixa Econômica teve um aumento em torno de 200% no volume de coisas que acontecem na Caixa Econômica e não aumentou em nada a quantidade de funcionários. São os mesmos funcionários para fazer aquele atendimento que cresceu muito. O Banco do Brasil é a mesma coisa. Nós temos aqui em Borrasópolis 12 funcionários do Banco do Brasil, mas não consegue atender adequadamente a população de Borrasópolis, de Caloré, de Cruz Maltina, né? De todas as cidades aqui vizinhas, porque é o Banco do Brasil, como é uma região agrícola, é o Banco do Brasil que dá sustentação para o fomento agrícola se acontecer. E os nossos funcionários do Banco do Brasil não têm adequadamente condição de trabalhar da forma que está. E a gente, no passado, quando a gente viu um bancário, alguém que conseguia entrar para trabalhar para um banco, a gente já imaginava, né? Aquela pessoa tranquila, ganhando bem, estabilizada. E hoje a gente vê, na verdade, o funcionário estressado, ganhando pouco, né? Às vezes até entrando em depressão por causa de situações de violência. E essa realidade tem que mudar, né, Damião?
Olha, Berimal, vou falar para você uma coisa. Nos anos 90 e início dos anos 2000, o bancário adoecia com uma doença chamada LER. LER é lesões por esforços repetitivos, né? É a LER. Hoje o bancário, 40% da categoria bancária hoje está tomando remédio tarja preta, porque as pressões são enormes e a condição de trabalho é pouca. Você vai no banco, às vezes você está lá no banco para ser atendido, vem um funcionário e oferece um produto para você comprar. Sim. Então são umas metas abusivas que existem dentro dos bancos. Quando entrou o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, caiu que você não podia vender casadinho. Casadinho você fazia um empréstimo e já colocava um seguro, colocava um plano de capitalização ali no seu empréstimo, junto. Hoje isso é proibido. O Código de Defesa do Consumidor diz que isso é proibido. Mas não caiu as vendas dos bancos, porque isso foi proibido. Informalmente isso continua acontecendo. Continua acontecendo, mas o bancário se expõe muito mais a esses riscos, porque é um risco que ele está cometendo uma infração na maioria das vezes, e é obrigado a vender porque o banco exige dele uma meta. Hoje a meta no banco é meta diária, é extorsivo, é abusivo. Então isso, para nós trabalhadores, a gente acha que essa condição de trabalho não tem condição da gente fazer um atendimento adequado à população. Só para finalizar aqui, Damião, a gente quando entra em greve, suponhamos que isso ocorra, né, a greve, às vezes você tem alguns funcionários em dúvida, o que eu faço? Então é importante que a classe esteja unida, porque quanto mais unida, mais força nós teremos, né? Exato. Nós estamos fazendo já há um mês, no início de agosto, para ser precisamente dia 8 de agosto, nós protocolamos a nossa pauta de reivindicação junto à FENABAN, que é a Federação dos Bancos que negocia com os trabalhadores. E de lá para cá a gente vem toda semana passando nas agências. Nós temos aqui o Sindicato de Apucarana tem 24 cidades que ele atende, que é a abrangência sindical, e nós temos em torno de 70 agências, e de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, de Bradesco, de Itaú, de Santander, de HSBC, e a gente vai todas as semanas nessas agências fazer o convencimento dos trabalhadores de que os bancos não estão querendo apreciar a nossa pauta de reivindicação. Então, vocês estão pedindo quanto? Nós estamos pedindo a inflação mais 5%. E eles deram a inflação mais 0,5%. Ofereceu na última sexta-feira, dia 19. Para nós, a gente acha que é insuficiente. Então, na quinta-feira, no país inteiro, vai ter assembleia para deflagração ou não da greve. Então, uma categoria bancária é que vai decidir se entra em greve ou não. Nós já estamos dando um indicativo de greve para terça-feira, dia 30. Então, se na quinta-feira a greve for aprovada, na terça-feira, dia 30, os bancários estarão paralisados. Então, a população tem que ficar, vocês da imprensa, passar essas informações à população, para a população não ficarem contra nós trabalhadores, porque nós estamos defendendo não somente o nosso salário, mas estamos defendendo uma melhor qualidade no atendimento para os clientes e usuários das agências. Damião, obrigado aqui pelos esclarecimentos e qualquer comunicado aí, se no decorrer dessa negociação, a gente gostaria de manter uma linha direta contigo, até diária, se possível. Todo dia a gente está comentando sobre isso e trazendo informações atualizadas, tá bom? Ok, Berimbau, eu agradeço a oportunidade que você tem dado para os sindicatos bancários de Apucarana, sempre deixando o microfone aberto para a gente vir e dar esclarecimento à população. Tá joia.